Boa noite, sejam bem-vindos. Vai começar mais uma live, gente. Quarta-feira, dia de live, que delícia. Já parou para se perguntar o que influencia na venda de um livro? Deixa eu colocar o celular pro lado de cá, deixa eu arrumar essa bagunça. Vocês estão bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá ok aí? O que influencia a venda de um livro? Para quem é autor, para quem está trabalhando na história, para quem já concluiu, para quem está nesse processo de venda efetivamente, é uma pergunta assim. Hoje a gente vai falar um monte de coisa, vários detalhes que vão ajudar. Lembrando sempre que a Live Esquenta, ela é montada, ela é criada, ela é desenvolvida com base nas dúvidas dos alunos. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, manda no direct. E aproveita que você está aí, já começando a anotar tudo que você quer perguntar ao longo dessa live. Começa a seguir o canal e se inscreva, porque toda semana tem live, toda semana tem aulão e toda semana tem vídeos em formato de aula para que você possa estar acompanhando e aprendendo mais sobre escrita e trabalhando na sua história. Então, para quem não é inscrito, aproveita agora. E já que a gente está falando de conteúdo, e eu falei para vocês se inscreverem, que vem um monte de aula e um monte de coisa, tudo voltado à escrita, eu vou contar para vocês que a gente vai falar a respeito do tema de hoje, né? O que influencia a venda de um livro. O livro e a venda. Depois a gente vai falar sobre entenda o seu produto. Afinal de contas, o livro como produto. Entenda o seu consumidor. Se a gente está falando de produto, tem alguém, um consumidor final ali. Posicionamento e preço, que é uma coisa muito difícil de trabalhar. E quando se diz posicionamento e preço, a gente está envolvendo várias questões para você chegar a alguma conclusão em relação a isso. Então esse tema é extremamente importante. Claro que eu deixei para o final para a gente poder discutir bastante e você colocar as suas dúvidas. Sejam bem-vindos, Ana, Aline, Kaique, Flávia. Oi, Flávia! Amanhã tem uma live com a Flávia, Júnior. O Ney, todos bem-vindos. Se você tem dúvidas sobre escrita, sobre trabalhar na sua história, desenvolvimento narrativo, construção de uma história que vai vender, aqui tem aula para você, como eu disse. Tem aula sobre gêneros e subgêneros, tem aulas com especialistas, lives com especialistas, tem a newsletter que é enviada para você para atualização em relação ao mercado livreiro, eventos. E a gente está prestes aí a mais um evento grandioso. E esse evento aqui foi o da Semana do Escritor Consciente. E a gente está partindo para o próximo evento Eu conto aqui os detalhezinhos para vocês. Aula específica sobre escrita criativa e desenvolvimento narrativo. Aulas voltadas a cada um dos gêneros principais. Aula de subgênero, como eu havia comentado, e dos diversos subgêneros. Aulas voltadas aos personagens, dúvidas pontuais que eu respondo de maneira mais direta, para que você pegue aquele gancho e já consiga trabalhar na sua história. E aula voltada à narratologia e dúvidas voltadas ao mercado. Então você encontra todos esses estilos de aulas aqui no canal, e 3 vezes por semana, e a live, e um monte de coisa. Que aprender a escrever uma história, publicar e ter leitor é aqui. Inscreva-se e acompanhe que você está no lugar certo. Como a live já começou, respeitar o tempo de vocês. Eu sei que tem gente que vai chegando, vai vindo daqui a pouco, tá se organizando e tal. Papel e caneta, vamos começar a anotar. Quem não tiver com papel e caneta, por favor, anota no celular ou tira print da tela para a gente começar a falar o que influencia na venda de um livro. Como que você consegue ter resultado e o que você precisa estar observando quando a gente fala de livros e de venda. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, e eu acho que aqui é importante a gente já começar a trabalhar essa mentalidade, é se perguntar se você entende o livro como um produto. Ah, Meg, já vai começar essa coisa aí? Se eu vim aqui para aprender a vender o livro, você acha que eu não vejo o livro como produto? Verdadeiramente você enxerga o livro como um produto? Porque a gente tem esse sonho de autor, essa coisa maravilhosa que é escrever.
Para ser bem sincero, muitos autores, e digam aqui, quem for dessa turma, eu só quero ser lido, Meg. Você não tá entendendo? Eu quero que as pessoas leiam a minha história e possam comentar, falar a respeito daquilo que eu escrevo, porque é uma coisa assim da alma mesmo. Eu tô escrevendo. Não foi só a inspiração, né? Isso, você tá entendendo tudo errado. Eu fui lá, aprendi, entendi cada detalhe do que você comentou de personagem, aquilo que você falou de conflito. Na semana passada a gente falou muito a respeito de conflito, inclusive. A live tá gravada aqui. Tudo que você estava ensinando, eu fui anotando, ajustando a minha história. Mas é uma história que eu sempre quis trabalhar. Tem anos que eu tô desenvolvendo. Foi assim um plot que surgiu e de repente a história estava escrita. Agora você pergunta se eu vejo essa história como um produto? É que a gente começa a ganhar distanciamento desse sonho. Então, para trabalhar livros e venda, precisa entender que o livro é um produto no fim das contas. Você vai fazer investimento, você vai não só aquela suor e lágrimas que a gente passa enquanto está escrevendo, desenvolvendo a história, mas você vai se envolver completamente financeiramente também para retornos, idas e vindas e entender o livro e a venda. Primeiro, entenda o livro como produto. Segundo ponto, sair dessa ideia do sonho. A questão não é só escrever por escrever e não é só distribuir o livro de maneira gratuita, porque no fim das contas você quer que as pessoas leiam. Para o autor que está disponível, que quer fazer isso, não é um problema, não tem nada de errado com isso. Escrever, fazer tiragens, dar para os amigos, dar uma tiragem para a biblioteca, distribuir em escolas. Nada de errado com isso. Mas se você pensa em trabalhar olhando carreira de escritor, você pensa em fazer esse trâmite, né? Um processo onde você vai ter um produto final, o formato desse produto, a gente vai falar daqui a pouquinho, e como você vai comercializar esse produto, e isso é venda, não tem como fugir disso. E envolve todas as questões aí relacionadas livro e venda. Ok, até aqui. Eu vivo comentando, quando eu começo a falar, saio feito louca. Mas eu trouxe a minha água para me dar uns segundinhos aqui respirando. Quando você olha livro e percebe que, ok, você é o autor que quer comercializar aquele produto final, o livro, então você vai vender esse produto final. Você tem que compreender investimentos para você entender quais serão os ganhos. Peraí, Meg. Então, eu vou lá, chego num valor X, vou dividir pelo número de livros que eu tenho, e aí eu vou ter uma estimativa de retorno, mas a conta nunca bate, Meg. Eu sempre invisto mais do que eu tenho retorno. A questão é o seguinte, o autor tem uma ideia equivocada em relação ao livro, como se o livro tivesse um tempo de vida. A partir do momento que você publica uma história, é para sempre. Ela vai estar ali te rendendo financeiramente para sempre. E depois que você não estiver mais aqui, as pessoas que herdarem essa questão do livro, a posse do livro, tem um tantão de tempo, se eu não me engano são 75 anos após o falecimento, para que o livro possa ser comercializado ou entregue como domínio público. Enquanto a história estiver ali reverberando, estiver passando de uma pessoa para outra, estiver sendo comercializada, o livro ainda está rendendo. E o olhar que o autor tem é aquela tiragem, pelo investimento que ele fez, a matemática simples não vai fechar nunca, porque você já se limita a trabalhar com essa história por um determinado tempo e acabou. A história vai morrer, você vai aposentar essa história. Compreensão de investimento e compreensão de ganhos. Coloca lá na planilha como você vai fazer, que evento você vai participar, que tipo de tiragem você vai levar. Você vai conseguir fazer uma movimentação dentro de campanha
promocional, você vai inserir esse livro em outro pacote, o que você vai fazer? Compreensão de investimento e de ganhos, porque o livro publicado, ele tá para ser comercializado a partir dali para sempre, até o momento que cai em domínio público e ok. Mas antes disso não, e é um tempo, toda a sua vida e a vida dos seus herdeiros por mais 75 anos. Eu vou confirmar, caso alguém tenha a referência dos 75 anos, coloca aqui para mim só para eu ter certeza. Para mim é 75 anos, vai que, né? Vai que... A Paula tá indo correr e tá ouvindo a live. Mas diz pra mim se eu não adoro essa menina. Nossa, demais, demais. Ok, até aqui. Compreensão de investimentos e ganhos. Sair desse sonho de que eu só quero que as pessoas leiam. Ok, você querer que as pessoas leiam a sua história. Você, dentro de campanha, vai ter muitas oportunidades de criar suas campanhas e de distribuir esse material de maneira gratuita. Seja na Amazon, quando a Amazon faz as promoções e manda aí para várias pessoas, seja você colocando ali com um valor super baixo para que outras pessoas tenham acesso. Se você tiver com material físico, a entrega desse material físico, então dentro de campanhas você consegue realizar esse sonho de ser lido. Então não necessariamente só pensar no livro como... Ai, Meg, queria tanto escrever uma história, queria tanto escrever um livro, queria tanto que as pessoas lessem, queria tanto que essa história me desse retorno, mas preciso entender esses detalhes, porque a partir do momento que você tira o véu, essa coisa mágica do livro e começa a olhar realmente como produto, você tem uma compreensão diferente daquilo que você está trabalhando, ok? Ai, Meg, você acabou com a minha noite, agora tem que olhar aqui pro meu... Tem gente que fala, né? Ai, meu filho, tem que olhar pro meu filho como produto. Ai, Meg, você acabou. É a realidade. Ultimamente eu tenho feito lives bem nessa pegada, né? Desse jeito mais... Vamos olhar pro mercado, andar um passo realmente atrás do outro, amadurecer em relação àquilo que você está escrevendo, aquilo que você quer em relação à carreira, aquilo que você determina como sucesso. Mas vamos fazer acontecer de verdade. Então, por isso que as lives estão mais assim, focadas mesmo em resultados. E é por isso que a gente precisa não ficar ali só soprando. Arrancar o band-aid de uma vez, olhar como deve ser olhado e planejar cada um dos detalhes para que lá no final a gente possa ter resultado. Não dá para esquecer o seguinte. 2022 começou, em algum momento aí na virada, muitas pessoas e muitos autores colocaram entre as suas metas a publicação do livro, o reconhecimento, se tornar uma autoridade, ser lido e comentado. Então tem que correr atrás disso acontecer. E aqui as lives têm esse perfil. Fazer com que você entenda como realmente acontece o mercado literário, para que você aplique na história que você está trabalhando e consiga ter resultado. Agora entenda o seu produto. Entenda o seu produto. Descobri que meu livro, meu filhinho, é o meu produto. Agora eu preciso entender esse raio desse produto. Olha para a sua carreira. Você já encarou a carreira como carreira de verdade? Olha, Meg, vou te contar uma coisa. Eu jurava que nessa live você ia falar de tudo menos a gente voltar à história da carreira. Você tá indo por um caminho que eu sinceramente não esperava exatamente isso. Eu quero que você tire a venda dos olhos. Eu quero que você possa compreender o que deve ser feito. Quanto mais você entender livro, produto, mercado, e a gente vai chegar na história, calma lá. Não me desvinculei disso, é a minha paixão uma história bem escrita. Mas quanto mais rápido você tiver essa compreensão, melhor você entende o mercado livreiro. Olha o nome, mercado livreiro. Você acha que o mercado livreiro tá lá para quê? É para comercializar de verdade. Então você tem que olhar planejando. Como tá a sua carreira? Entender o autor como carreira? Ah, Meg, eu trabalho, sabe? Tenho uma outra profissão. Curto pra caramba a minha profissão.
mas eu gosto de escrever. Ok, não precisa abandonar a sua profissão, não nesse momento, não dessa forma, mas você ainda assim olha para sua história, para sua carreira como autor, como carreira de verdade? Ou se imagina um autor que escreve só por escrever? É um processo terapêutico para mim. Mas e aí, quando isso vai começar a mudar? Porque influencia em todo o resto. Tem muitos autores que acontece o seguinte, sabe? Passa muito tempo nessa jornada, tem muitas decepções, poucos ganhos, não entende por que as coisas não estão funcionando, não sabe. E uma hora cansa. Cara, cansei, vou parar, eu tenho a minha carreira mesmo, eu vou seguir por aqui. E tá tudo bem. Mas porque, na verdade, uma parte desses autores, eu acho que na grande maioria, não olhou a carreira como carreira, não olhou esse propósito como uma carreira. Porque a sua carreira, que teoricamente é a carreira principal nesse momento, que está conduzindo aí a sua vida, você leva com uma seriedade diferente, você faz uma especialização, caso seja necessário, você está tentando aprender o quanto mais, você se torna autoridade e referência naquele lugar, daquela forma, no trabalho que você exerce. As pessoas te conhecem pelo nome, eu sou fulano. As pessoas sabem quem você é. Aí você olha para a carreira de autor, ninguém sabe o que você não é referência naquilo que você escreve, você não se especializa, não está ali tentando aprender e colocar esse diferencial na sua história. Às vezes fica lá relutando, né? A Meg falou que precisava disso no personagem, mas sabe, vou contar pra você, eu acho que nem precisa de tudo isso que ela tá falando. Mas se fosse lá na sua carreira, se tivesse ido fazer um curso, uma especialização, qualquer coisa que você fizesse, se tivesse ido fazer uma formação para estar naquele lugar, naquele momento, você ia pegar suas anotações, confirmar o que o mentor falou, eu vou por esse caminho mesmo. Então percebe que dá para equilibrar um pouco, entender. Muitas vezes a gente não olha para a carreira como carreira e isso acaba atrapalhando muito daquele seu feitio. E claro, cansa, gente, como cansa. Faz, não dá resultado nenhum. Faz outro, não dá. Faz de outro jeito, não dá. Mas não tem o mesmo olhar. Não é que, às vezes não é que o autor não se dedica, não é que o autor não passa pelo processo, mas ele não tem aquele feeling que ele tem na carreira dele. Ele não olha como autor com o mesmo clique, porque a literatura é sonho, é paixão, é inspiração. Então isso acaba nublando um pouco os pensamentos, os sentimentos e as ações de cada pessoa. E o resultado não sabe o que acontece porque não consegue vender histórias, não consegue vender livros. Pegar 3 comentários aqui. Comentário da Aline. Demorei para encarar como carreira, tô iniciando de forma mais profissional agora. Entendia mais como um hobby. E deixa eu contar para vocês que a Aline queria ser escritora desde muito nova. Desculpa, Aline, eu vou contar isso pro resto da vida, que é orgulho no coração, desde muito nova. E não enxergava como carreira. É normal, mas é necessário que você veja e compreenda essa diferença. A questão de administrar melhor nosso tempo e priorizar a escrita, mas é difícil pra caramba. Claro que é difícil, porque na verdade você não exerce só essa profissão de escritor. A maioria aqui exerce essa profissão e uma outra profissão. E outra, a gente exerce essa outra, casa, os filhos, o marido e todo o resto. Família, vida, acontecimento, festa, aniversário, você está administrando tudo, é a vida de verdade, é como ela é mesmo. É complicado. E encarar a carreira, eu concordo, Simone, eu concordo, mas é por esse caminho mesmo, é necessário olhar a carreira profissional, olhar a forma que você se porta como profissional dentro da sua carreira e olhar a forma como você se porta como profissional dentro da carreira de autor. Eu acho que eu posso até acrescentar essa informação. Você é a pessoa que está à frente da sua carreira,
mas quando você olha para a carreira de autor, você é a pessoa que está ali na defensiva o tempo todo. Ai, se eu conseguisse uma editora. Ai, se as pessoas lessem a minha história. Ai, se eu tivesse mais tempo, né, Simone? Você tá sempre na defensiva. Quando você olha para sua carreira, você é a pessoa que tá ali correndo o tempo todo, se mostrando à frente, enfim. Só isso já mostra algumas mudanças, algumas formas de trabalhar. Meg, você tá falando então que eu tenho que tratar da mesma forma que eu trato a minha carreira, que hoje é que me sustenta, que me mantém, ou que mantém a minha família, é a mesma forma que eu vou levar a carreira profissional, a carreira de escritor. Você vai trazer o máximo possível dentro da sua realidade, porque a partir do momento que você parar de fazer queria tanto uma editora e começar a compreender que é possível publicar, que é possível publicar independente, que a gente teve os últimos 2 anos o maior alcance no digital como nunca na vida se imaginou, que isso fez a mudança no mercado e quem estava preparado foi a pessoa que pegou a onda e foi embora. Quando você entender isso, você já começa a dar pequenos passos e você já está à frente de muitos outros autores que ainda estão ali, enrolado naquilo que eu queria que acontecesse, mas não age de forma que aquilo possa acontecer. Aí, ó, completando isso, acompanha, entendendo o seu produto. Você acompanha as atualizações no mercado? Você percebeu que por conta da pandemia, por conta da gente ter ficado esse período afastado e ainda estamos aí retomando e tal, mas você percebeu que não só o digital, mas também o audiobook ganhou muito mais voz? Ah, Meg, eu fiquei sabendo aí, li umas reportagens e tal. E aí? Você acha que a sua história não encaixa nisso? Quando a gente voltar aqui, que tá falando sobre compreender investimentos e ganhos, você acha que essa percepção de investimentos e ganhos não está conectada ao mercado? Se o mercado literário está mostrando essa possibilidade também, por que não explorar? Ah, mas eu queria que as pessoas lessem mesmo, né? Não que elas ouvissem e tal. Então, o digital tá aí, as plataformas estão aí. Enfim, você está acompanhando o que está acontecendo? As mudanças sutis que tiveram em relação à publicação, inclusive física. Há um tempo atrás, a gente só conseguia fazer a impressão numa quantidade enorme. 500 livros, 1000 livros. Agora você consegue gráficas que fazem a impressão de 50 livros. Se você precisar de 10, ele faz. Se você precisar de um livro, ele faz. Ah, Meg, mas vou ter todo o trabalho para fazer 50 livros? Se o seu bolso compor só 50 livros, você vai fazer 50 livros, uma pré-venda, gerar dinheiro, pegar esse dinheiro, reinvestir no livro, fazer 100 livros, outra pré-venda, gerar dinheiro, reinvestir no livro, 200 livros e assim por diante. Então tem que ter essa compreensão do que fazer e quando fazer, mas agir. E aqui, entendendo o seu produto, isso é fundamental, tá? E ele vai esbarrar no desenvolvimento da história, que daria para só esse tema dá para fazer uma live de 2 horas tranquilamente. Por que alguém deve ler a sua história? Por que alguém vai ler aquilo que você escreveu? Ah, Meg, eu escrevo bem, dá licença que pelo menos isso eu sei. Escrever, eu escrevo bem. Ok, mas qual é o seu diferencial? Porque o tempo é aquilo que a gente tem de mais precioso. Segura aí. O tempo é o mais precioso porque ele não volta. Porque alguém vai parar em algum instante da vida e dedicar aquilo que ele tem de mais precioso à sua história. Nossa, pegou pesado agora, hein, Meg? Pois é, quando você tiver essa resposta, você tem informação, muitas informações para conseguir conduzir campanhas, para conduzir a divulgação da sua história, a divulgação do seu livro, a sua como autor.
Porque você está tirando aquilo que é mais precioso do outro, que é o tempo dele. Ele está dedicando a você. Entendeu isso? Você tem informação para muita coisa dali para frente, inclusive em relação à história, que é a premissa. Tem live falando sobre premissa, tá gravada aqui também. Live falando sobre carreira. Acho que a maioria aqui, essa é a live que vai ficar. Essa é a live que vai ficar falando sobre vários assuntos que não estão conectados a outras lives, mas alguns deles estão com lives aí, aulas voltadas a esses pontos. Deu para entender aqui? A Aline está comentando, ainda bem que hoje a gente tem recursos, né, mais acessíveis para quem é independente. Ok, temos, isso é valiosíssimo. Ah, Meg, mas eu queria ser publicado por uma editora. Você está entendendo? Você está acompanhando as atualizações do mercado? Você sabe como isso acontece? Você sabe qual é a editora que está lá disposta a poder te publicar? Você entende o que a editora está procurando em relação ao autor iniciante? Tem live aqui falando a respeito disso. Não sei, Meg, que eles estão procurando. Assiste a live, tá aqui. Então, tem que ter essas informações para que você consiga ter retorno de verdade. Não é só pensar. O que influencia na venda do livro? Eu vou assistir a live, a Meg vai fazer um checklist. Ok, isso aqui é um checklist, porque você vai começar a literalmente ticar o que você faz e o que você não faz e começar a ajustar para que você comece a fazer para ter resultado. A finalidade não é a venda do livro, então vamos passar pelo processo para ter resultado ali na frente. Isso eu faço, isso eu não faço, isso aqui ok. E essa é preciosa. Por que alguém vai dedicar o tempo de vida para ler a sua história? Agora entenda o consumidor leitor. Entenda o seu consumidor leitor. Ele sabe quem você é e qual é a sua obra? Ah, eu tô escrevendo ainda, Meg. Como que ele vai saber quem eu sou? Você já parou para pensar no básico, que é uma rede social onde você possa começar a falar a respeito daquilo que você está escrevendo, mesmo que seja processo criativo, mesmo que seja a respeito do gênero, mesmo que seja alguma curiosidade, algo relacionado a um outro livro relacionado e dentro do mesmo gênero, um diferencial ali que você pode buscar, às vezes uma série que está falando sobre o gênero que você está trabalhando, que tem uma conexão que você possa fazer algum tipo de comentário. A série está bombando e você vai falar a respeito, vai ter essa conexão, mesmo enquanto você está produzindo a história. As pessoas precisam, porque saber quem você é, que é aquilo que a gente chama de autoridade, porque a gente está olhando carreira e carreira, né? Carreira fora do meio literário e carreira dentro do meio literário. Quando você é autoridade fora do seu meio literário, as pessoas sabem quem você é. Conhece nome, conhece sobrenome, conhece seu título ali, seja onde você trabalha ou é um empresário, seja como for, a pessoa entende que você é autoridade e referência naquilo que você está fazendo. Quando você olha aqui dentro da carreira, na verdade eu não tenho nem um Instagram voltado àquilo que eu produzo, a minha história, os meus contos, não tenho nada. Esse é o básico, você precisa ter as redes sociais, não precisa vir na live para ouvir isso. Todo mundo tem dito isso o tempo todo. Eu duvido que alguém aqui não tenha ouvido a respeito desse básico de ter rede social com o nome de autor, onde você vai fazer a publicação, que é muito mais conectado à literatura do que qualquer outra coisa. Ah, mas aí eu vou ter que falar só sobre meu livro? Não, tem muita coisa que você pode falar. Só que no começo eu já falei umas 4, 5 coisas diferentes que você vai fazer conexões, que vai gerar curiosidade, porque no fim das contas a gente quer o quê? O consumidor final, que é o leitor. E você vai entender o que está agradando, o que não está agradando, a forma que você pode se conectar para gerar empatia com esse leitor dessa forma. Ah, Meg, mas
Antigamente não era assim. Desculpa, você não vive no antigamente, você vive na realidade do mercado livreiro de hoje. E hoje é assim que as coisas funcionam. As pessoas passam a maior parte do tempo olhando as redes sociais. Então eu vou ter que me submeter a isso agora? Vou ter que ficar fazendo dancinha? Não, não. A não ser que o seu público seja o público da dancinha. Eu tenho a aluna que é a Carla Arini, ela tem resultados fantásticos e ela escreve tiquilite. E ela é incrível fazendo a manobra que ela faz dentro das campanhas e ela se sente muito bem fazendo aquilo. E a gente, quando assiste, também se sente bem, porque casa com o que ela tá falando, que casa com a história que ela criou, que casa com o que ela tá colocando na tela. Aí, ok. Ela entendeu o consumidor leitor dela, ela criou campanhas que conversam direto com esse consumidor e ela tem resultado de acordo com o que ela desenvolve dentro dessa campanha. Então não é a Meg falando para você, cria uma rede social, comece a fazer... Não é nada disso, você tem que olhar o seu público, entenda o consumidor leitor, do gênero que você escreve, que é o seu público, e começa um relacionamento com ele. E o meio mais fácil hoje é nas redes sociais, porque é onde as pessoas estão. Eu não gosto de ficar, sabe, tendo que ficar postando todo dia, toda hora. Ninguém tá te falando para fazer isso. Tá falando para você compreender e fazer de acordo com aquilo que você sente que é retorno. Eu publicava todos os dias, agora eu alterno, publicando em outras redes sociais. Continuo publicando todo dia? Continuo publicando todo dia. Meg, por que você faz isso? Não tinha necessidade, dava pra fazer assim muito picado. Mas eu gosto de ensinar. Então eu gravo aula, eu faço live, eu trago trechos das outras aulas, eu crio evento, porque eu gosto dessa comunicação com o meu público, que aqui são as pessoas que estão desenvolvendo as suas histórias. É um propósito. Eu resgatei isso lá de trás, de história de vida, de processo mesmo no aprendizado de como escrever um livro, os problemas que eu tive, aquilo que eu defini que eu faria assim que eu aprendesse. Então, tem algo que me motiva a vir aqui. A mesma coisa vai acontecer com você. Não existe uma fórmula certa que todo mundo vai seguir. Existe aquilo que você vai fazer de acordo com o seu público e o resultado que você quer atingir. Cada um vai pegar a sua fatia e vai executar. Fale sobre semelhanças e fale sobre diferenças, né, em relação a autores do mesmo gênero. Eu gosto muito de falar sobre diferenças. Gosto muito de falar sobre semelhanças, porque quando você fala sobre semelhança, você literalmente está fazendo uma ponte, uma conexão com aquele autor, com a referência, uma referência. A pessoa, o leitor já conhece, fala, ok, o livro vai mais ou menos para esse lado, gostei, então vou acompanhar porque eu quero ler. Mas você acrescentar também diferenças é importante. Você está num gênero tal, escolheu o gênero de ficção científica, vai falar algo diferente dentro da ficção científica. Nossa, vai chamar atenção. Mesmo você falando de outros autores, vai chamar atenção. Não tem a ideia do buraco negro, obviamente, mas não tem a ideia do buraco com a luz branca. Como se o buraco negro consumisse, mas por um outro lado saísse uma energia, uma luz branca e tal. E se fosse uma história que acontecesse dessa forma, ao invés de falar do buraco negro, fosse falar do buraco com a energia, com a luz, como se ele estivesse liberando tudo aquilo. Tá falando de ficção científica, tá falando dentro do universo especulativo, tá falando a respeito de outras histórias que estão ali brincando com a novela espacial, mas tá criando um diferencial, fez uma ponte diferente. Fala, puxa, isso é muito legal. Não tem alguns canais de ficção científica que falam sobre vários outros mundos, planetas e tal, e de repente um planeta onde chove diamante. Aí você resgata isso e leva para sua história e já dá para viajar para
lugares diferentes. É isso, criar semelhanças e também criar diferenças dentro do mesmo gênero, fazer referência com autores e por aí a gente segue. Ok? Mostrar a diferença como um diferencial, o Ney está comentando. Exatamente isso, apesar da frase parecer confusa. O escritor tem que mostrar a diferença como um diferencial. Ele complementou aqui como uma possível vantagem. É como se você não está olhando o mercado nesse momento. A gente está olhando o mercado, a gente não está no deslumbramento da magia de escrever. A gente está olhando como um produto. E onde está a vantagem? Várias pessoas criaram a maçaneta. Várias pessoas vendem maçaneta. Várias fábricas, lojas vendem a maçaneta. Alguém vai lá e faz uma coisa diferente em relação à maçaneta. Aí outra pessoa vai lá e fala: na verdade eu não vendo a maçaneta, eu vendo a sua segurança. Aí outra pessoa vai além disso. Entendeu? Então, esse aprimoramento não deixou de falar do raio da maçaneta, não falou. Não. Ele só mostrou de um jeito diferente, criou um diferencial. E a gente segue. Deixa eu responder uma pergunta da Aline. Então, posso citar obras famosas que são semelhantes à minha para chamar a atenção? Você pode fazer uma ponte, sim, com obras que têm a ver com a história que você está escrevendo. No caso da Aline, ela escreve dentro do universo fantástico. Você pode buscar referências que são similares à história que você está escrevendo. Isso não significa que a sua história é igual, não significa nada disso. Significa que são referências onde os leitores já passaram por aquela história. Então ele já tem mais ou menos uma noção. Aí ele vai entender, ok, segue mais ou menos por esse caminho, porque dentro da fantasia tem muita coisa. Ah, então é para esse lado, ok, gosto, vou ficar aqui. Não só livros, como eu comentei, tem séries, tem tudo que tiver acontecendo no mundo, por que não fazer paralelos? Aconteceu não faz muito tempo e eu comentei isso em uma live sobre uma história que era mais ou menos assim. A mulher apareceu morta, uma jovem apareceu morta, recém-casada, enfim, apareceu morta. Foram fazer a autópsia e descobriram que, na verdade, ela morreu com uma mordida, com uma picada de cobra, uma mordida de cobra. É uma cobra dificílimo de achar. E ficaram lá pensando, pô, mas a princípio acharam que tinha sido problema do coração. Ela era muito nova para aquilo, não tinha histórico na família. Aí começaram a achar a mordidinha da cobra ali. Aonde apareceu esse raio dessa cobra? Procuraram, o lugar não é um lugar onde é possível se encontrar essa espécie de cobra. Aí foram investigar um pouquinho mais, então descobriram que o marido dela foi a pessoa que colocou a cobra, levou para casa, soltou na cama enquanto ela estava dormindo e voilá, ficou viúvo. Aí você para e pensa assim, fala, gente, se eu colocar isso numa história fica absurdo, as pessoas vão falar que eu forcei demais. Ok, dá para fazer outra, a gente pode ir para outro caminho, desenvolvendo essa história, mas segura aí a ideia. Dá para você pegar essa reportagem porque é uma investigação, porque é algo inusitado, porque não havia pistas, até eles chegarem àquela conclusão. Dá para você fazer um paralelo, de repente, com a história que você está criando? Dá. Saiu no jornal tal, a história, o meu livro tal, dá para fazer? Dá para fazer. É só ficar atento ao que está acontecendo no mundo, levar e se tiver possibilidade de colocar na sua história. A Flávia está comentando, verdade, a mulher da janela faz isso e cita a janela indiscreta. Total. E todos os filmes de suspense, sim, é verdade. Ela tá na série da Netflix. Não é série, a Mulher da Janela é o filme, né? Tá na Netflix. Ela faz várias referências buscando outras
audiovisuais e outras histórias de suspense, leva para aquele ambiente e tá tudo ali. É perfeito. Então quem já assistiu, quem já viu, quem gostou, quem já vai para o caminho certo. É verdade, quando a gente começa a ler, vira e mexe, né? Acontece isso, principalmente nas redes sociais. Às vezes caem assim algumas reportagens, claro que alguma coisa é fake, mas outras não, e você percebe a história e fala, gente, se acontece num livro, as pessoas vão falar, você não tem a menor noção criativa, você só joga as informações lá onde já se viu, né? O marido matar a esposa de maneira tão esquisita. Como se ninguém fosse desconfiar, como se os furinhos não fossem estar na perna dela, com as marquinhas roxas, como se ninguém fosse entender, né? Como que uma cobra que não é do lugar apareceu em cima da cama da mulher? Mas enfim, ele deve estar se perguntando isso até hoje, seja lá onde ele estiver. Mas vamos embora. Entendendo seu consumidor leitor. Capa do livro. Meg, livro vende pela capa? Pergunta pra você se você já comprou algum livro pela capa. O que a gente faz quando vai pra livraria? Putz, saudade de ir pra livraria. Você pega o livro, olha a capa, lê sinopse, orelha, né? Orelha de um lado, orelha do outro lado, passa o livro assim. Interessante. Vai dizer que o livro não vende também pela capa? Vende. Mas o que eu quero dizer aqui é a capa está conversando com o seu gênero, que está conversando com o seu leitor. Ah, mas você está de brincadeira. Você está falando para mim que para influenciar na venda do livro, eu vou ter que prestar atenção se a capa está falando com o gênero, que está falando com o leitor. Eu vou te dar alguns exemplos. Esse livro é o da Dai. A Dai foi minha aluna. É uma distopia. Preciso falar alguma coisa? Quem gosta do universo de ficção científica, distopia, bate o olho aqui e pensa o quê? Eu preciso ler. E nem virou para ler a sinopse e falar, gente, é demais. Aqui. Esse livro é da Camila Piva. Olha o jeito do livro. Tem cara do quê? É bem adolescente. Pois é, o livro é para adolescente. E olha que incrível. O livro todo trabalhado para trabalhar com quem estiver lendo. Para o leitor que estiver passando por essas páginas. Aqui é literal. Então, olhando a capa do livro, olhando o gênero que você está trabalhando e se ele está conversando com o seu leitor, você já está também avançando com a possibilidade de venda. O nome do livro. Sinta este livro. E ele representa tudo. Tudo, 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 tudo. É maravilhoso esse livro. Outro nome de livro. O Clube de Escrita é da Jane Austen. Quem escreve romance de época, a Lia tá aí? A Lia não tá, vou mandar pra ela. É apaixonante, olha o tom, olha as cores, olha... Ó, jeitinho, a capa, o nome, tá conversando com o seu público leitor. Mesma coisa. Você olha pra capa, você olha, sabe... Você olha a frase de venda. Olha a sinopse. Dá uma olhada na contracapa, quarta capa. Olha na outra. Então é um conjunto. Quando a gente fala sobre o livro, é o livro história bem contada, é uma construção muito bem feita em relação ao personagem, conflito, desde a premissa. Uma conclusão que seja convincente ao seu leitor. Não é não trabalhar com clichê, mas é entender e explorar esse clichê a seu favor. É entender o seu gênero, é entender o seu público, mas também
é um produto. Então lá no final a gente tem capa que vai representar aquilo que você colocou na história. Você tem um nome, que é a coisa que eu acho que é mais difícil para o autor. Vários autores falam isso. Qual é o nome do seu livro? Coloca o nome provisório e daqui a pouco tá buscando um nome diferente, alguma coisa que tem que conversar com a história. No caso do livro da Dai, Fortaleza, literal. O mundo passou por uma transformação e eles estão em Fortaleza, presos ali no subsolo. Tudo isso está na sinopse. Então você vai passando e só vai sendo mais convencido de que a história funciona. Você lê a sinopse, também te convence. Então tá tudo alinhado. Quando eu coloquei alinhado aqui, eu deveria ter colocado em vermelho. Tudo tem que estar alinhado, afinal de contas é um produto. Quando você vai comprar um carro, quando você vai trocar o sofá, quando você vai comprar uma TV, você não olha visualmente. Gostei dessa, deixa eu ver as especificações. Até quando a gente vai comprar uma lâmpada, você vai ver se ela é econômica. Quando você vai comprar um eletrodoméstico, você vai ver se ele é econômico, enfim, ele vai suprir as suas necessidades. Aqui é a mesma coisa. Eu estou fazendo essa referência que faz uma curva imensa, mas é porque eu quero que você entenda que o consumidor, leitor, precisa ser respeitado. Então não vale colocar 300% da sua dedicação na história e esquecer o resto. Isso tem que, quando eu falei carreira nos slides ali atrás, é exatamente isso, planejar a sua carreira. A carreira não é só sentar e escrever. Meg, eu não tenho tempo nem para sentar e escrever, quem dera sentar e escrever e fazer todo o resto. Então vai demorar mais um pouquinho. Porque é melhor você demorar mais um pouquinho, mas fazer olhando esses detalhes do que simplesmente deixar passar batido, ok? Vamos lá. Capa do livro, nome do livro e sinopse do livro alinhado são importantes. Quando eu falei da sinopse, eu queria fazer um comentário. Deixa eu voltar aqui para fazer o comentário. Quando você escreve a sinopse, você faz uma identificação muito raso sobre sinopse, tá? Tem aula aqui sobre sinopse. Tem aula completa sobre sinopse aqui no canal. E quando você fala sobre sinopse, você está falando, dando informações para o seu leitor sobre quem está na história, o que aquela pessoa vai vivenciar na história, o que está em jogo na história, com a sensação assim, se aquilo não acontecer, tal coisa pode ser muito ruim, e essa tal coisa mais ou menos está explicada na sua sinopse. Tem informações sobre o gênero. Tudo está conectado aqui na sinopse. Tem autor que prefere fazer a sinopse convencional, que é dessa forma, explicando, falando qual é a história. E tem autor que usa esse local para poder colocar outras frases de pessoas que leram a história e esboçaram alguma expressão. Comentário a respeito da história. Então tem essa possibilidade. Dependendo da história que você está escrevendo, gênero que você está escrevendo, é válido. Não é tão usado aqui no Brasil, e muitas editoras não são muito fãs em relação a isso, mas é válido caso você queira colocar, porque talvez algumas pessoas já leram, fizeram comentários, mas não vale comentários que não representam a história. Minha mãe leu e amou. Nossa, minha mãe leu e amou. Não é porque a referência da mãe talvez ela ame, porque ela além de amar o livro ama o filho também. Não é isso. Mas precisa ter algo que vai convencer pela análise do outro que passou por aquela história. Falou, nossa, nessa história aconteceu isso, eu tive essa percepção, eu senti isso, sabe, foi dessa forma. Então você tem essa possibilidade também quando a gente fala da sinopse. Tem autores, como aconteceu aqui no caso da Dai. Além da contribuição, ela fez a sinopse de uma maneira convencional e ela colocou algumas frases de outras pessoas ali na orelha. Ok, funciona. Aqui no caso do Danilo, ele fez a sinopse convencional, aí
na orelha do livro foi uma pessoa quem fez o texto para ele, falando a respeito dele e falando a respeito da história. Então, quando você vai adquirir, você gostou, bateu o olho, gostou da capa, talvez já fosse algo que você estivesse procurando, leu a sinopse te convenceu, você foi lá, abriu a quarta capa, conheceu o autor, foi entender um pouco mais da história e tem mais alguém de referência falando a respeito daquilo. Eu acho que eu não peguei. Aqui, ó. No caso aqui do Danilo, quem tá fazendo o comentário dele é o Felipe Castilho. Apresento-lhes Felipe Castilho. Então, outro autor do Universo Fantástico está fazendo uma referência sobre uma outra história. Então, talvez até os leitores do próprio Felipe possam gostar do livro que ele acabou fazendo texto de orelha. Entendeu? Então, tem várias formas de você lidar com essa questão da sinopse, onde você vai apresentar cada um dos detalhes, mas ela é importante, porque ela ajuda, ela contribui para a venda da sua história, ok? Vinícius fez um comentário. A capa não pode enganar o leitor também. Se a capa remeter a uma história de suspense e for um romance romântico, vai atrair o público errado e, por consequência, críticas negativas. Total. Se a capa tiver um ar... Aqui tá falando de folclore, entra muitas questões. Precisa muito falar, é só bater o olho na capa que você entende ali muito as referências. É importante. E o que o Vinícius falou é a mais pura verdade. E eu busco lá atrás, no começo da live, quando eu estava falando a respeito do tempo. Não faça o seu leitor perder tempo com você. Ele não vai esquecer, porque o tempo não vai voltar. O leitor passa final de semana lendo a história, apaixonado, nossa, não consegue parar. Chega no final, fica decepcionado. Perdeu o final de semana, não vai recuperar mais. E ele vai terminar a história e vai olhar quem é o autor. A gente faz isso por dois motivos, né? Quando você ama demais a história, você olha quem é o autor porque você quer ler o próximo material que ele escreveu ou procurar alguma outra obra, ou porque você quer gravar bem quem é a pessoa para nunca mais ler nada dessa pessoa. Então, tomar cuidado. A Flávia fez um comentário. Você acha que o público geral lê a orelha do livro? Flávia, pela minha experiência, quem lê histórias, lê a orelha. Quem lê histórias, lê a orelha. Quem tá comprando um livro porque, de repente, ai, olha, preciso ler mais. Vou lá na livraria, deixa eu ver, essa capa é legal, essa aqui é meio estranha. Sei lá, acho que eu gostei dessa daqui, hein? Vai ler a sinopse, deixa eu ver a cara do autor. Tá, aí lê. E quando a gente faz a nossa bio, que vem aqui do autor, cada um cria a bio de uma forma. Muitas editoras pedem para que você crie o currículo como um currículo de escritor. Mas muitas vezes você colocar referências suas particulares que estiverem alguma conexão com aquilo que você está criando na história, faz sentido. Por exemplo, deixa eu ver se a Dai colocou aqui. A Dai é psicóloga e ela colocou que ela é psicóloga. Deixa eu ver. Olha o celular. Não, aqui não tá comentando que ela é feminista. Deixa eu ver se a Piva colocou. Ó, o da Piva não tem. O dela tá aqui na frente. Eu acho que de maneira geral, Flávia, as pessoas leem a orelha.
Pode não ler tudo, mas tem que ver se tem alguma referência. Então dá uma olhadinha para ver se é autor iniciante, se é um autor que já passou por antologias, se foi premiado. E cada informação que você coloca a mais, que tiver essa conexão com a literatura, você acaba ganhando pontos ali, porque gera uma autoridade para quem está lendo. Agora, quando a pessoa já está habituada a ler livro de um determinado autor, ela não vai passar pela orelha, não tem necessidade. Ela já conhece, vai comprar e vai ler direto. Não vai ser uma conexão. Quando a pessoa acabou de decidir que ela quer ser leitora, tá na moda, as pessoas estão lendo muito, ajuda no vocabulário, então a melhor coisa a se fazer é ler, né? Vai me ajudar. Passo muito tempo no trem, no metrô, enfim, fico lá sem fazer nada. A melhor coisa que eu tenho é ler. Então vou buscar um livro, vai olhar a capa, vai olhar a sinopse, vai olhar o gênero que talvez ela goste. Acho que ela não vai se lembrar de olhar a orelha, mas outras pessoas que já costumam fazer compras ou que já têm essa conexão com a leitura, sim. Mas é de um gosto particular, eu leio toda a orelha. Eu, na verdade, leio tudo. Quase saio com o livro lido antes de comprar, mas eu leio. Eu gosto de abrir para ver se tem imagem, claro. Eu gosto, se eu puder, eu gosto de ler a primeira página. Se tiver o final, muitas vezes abro para ler qual é a última frase. É o tique de cada um. Ai, saudade de livraria. Mas vamos embora. Posicionamento e preço. Olhou carreira, olhou livro, tá aqui tentando descobrir o que influencia na venda do livro. Se pergunta quando começa a divulgação desse livro. Lembra que eu comentei que mesmo quando você está escrevendo a sua história, vale você ter um Instagram que seja só para autor, assim você não vai fazer outras publicações, mas vai fazer publicações que estão conectadas à literatura. Meg, eu não tenho nada ainda do meu livro, mas você vai buscar outras referências, vai falar sobre outros livros, vai fazer comentários sobre leituras particulares, vai falar sobre o gênero, vai falar sobre a sua percepção quando passa por um livro dentro daquele gênero, que a grande maioria é o mesmo gênero que você escreve. Então tem muita coisa que você pode trabalhar, mas que você já está começando a contar para as pessoas que estão ali te vendo nas redes sociais, que você é escritora, que você começou a escrever, que você está enfrentando dificuldades ou passando por obstáculos e que está vencendo a cada etapa, estão te acompanhando, estão ali entendendo que você está produzindo alguma coisa. Então essa divulgação já começa agora. Agora, ok, o autor que está num nível diferente, o autor que já publicou, que já estudou sobre o mercado, que entende sobre desenvolvimento narrativo, está aplicando aqui na sua história, já ouviu a Meg falando tantas vezes na orelha sobre carreira, sobre levar isso com um olhar diferente, o livro, o desenvolvimento, a história, a publicação, já entende quando começa a divulgação. E para onde ele vai nesse momento? Captação de leitores, que é o que a Aline está fazendo, que é o que a Lia está fazendo, que é o que o Marcelo está fazendo, captando leitores que gostam daquilo que eles escrevem, para que o momento em que eles lançarem a sua nova história, no caso da Aline é seu primeiro livro, os leitores já estão ali engatilhados, eles já estão esperando. Então assim, é uma divulgação que está começando de uma maneira mais lenta, sendo entregue outros produtos, que são contos, são outros materiais, mas está acontecendo essa captação. Ah, mas esse outro produto que é um conto, eu não sei o que, eu cobro? Não, você está fidelizando leitores, mostrando para as pessoas a sua capacidade de escrita, para que elas aprovem e possam ali aguardar o material que você vai produzir, aquilo que você vai lançar daqui a pouco, ok? Criando relacionamento, falando direto com o seu leitor, contando particularidades. Quem consegue criar uma newsletter, cria. Manda alguma coisa divertida, interessante, que tem conexão com o seu público. Fala, Meg, manda uma coisa divertida, mas eu trabalho com horror. Que divertida eu vou mandar? Você vai mandar alguma coisa dentro do universo de horror, uma reportagem que você leu, uma referência que você viu ali, algo inusitado que você está
tá pesquisando. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele escreveu e já publicou esse livro, uma história onde havia um processo dentro do universo do terror e do horror, que acontecia uma autópsia. Então ele foi fazer uma entrevista com uma médica legista para ver se o que ele estava colocando na história tinha a ver com aquilo que ele estava, com a realidade mesmo. Mas ele também precisava saber essa referência dentro do Brasil, porque a gente tem muito CSI, mas não acontece no Brasil de uma maneira particular, porque é no Brasil. Então, se você está escrevendo uma história que acontece aqui, nada mais real do que você colocar como esse processo nosso acontece. Foi exatamente isso. Eu achei extremamente interessante ele fazer essa entrevista. Eu já fiquei imaginando a sala assim, sabe? A pessoa já imaginando tudo. Nossa, será que tinha uma pessoa ali enquanto estava fazendo a autópsia, respondendo e tal, não sei o que. Enfim, a gente tá dentro do universo do horror, podia ser qualquer coisa, mas obviamente não foi desse jeito, foi um café em algum lugar e tal, mas ok, entende como isso é interessante? É interessante para quem gosta desse universo dentro do horror e fazer esses comentários, ou entender perguntas e respostas, contar curiosidades, enfim, muitas coisas você pode estar fazendo. Quando começa a divulgação? Ontem. Ano passado começa a divulgação. Tive uma ideia, começa a divulgação. Mas trabalha na ideia para ela funcionar e ser executada e ter resultado. Criou relacionamento, as pessoas estão ali te acompanhando. Eu achei isso interessantíssimo. Se eu recebesse um e-mail, ele me contando a respeito disso, eu ia falar, gente, que demais. Tanto que quando ele me contou, eu falei, nossa, muito legal. Cada um dentro do seu gênero. Se fosse outra coisa dentro do gênero que você gosta, ia te chamar a atenção também. E são essas oportunidades que não pode se perder, ok? Investimentos equivocados. A gente começou a falar sobre investimentos. E quando começa o investimento equivocado? Primeiro que o autor precisa entender mercado. Gente, tem que entender mercado para tomar decisão. Se você fosse um empresário, estivesse conduzindo a sua empresa e talvez outras pessoas que trabalhassem para você, você ia ter conhecimento de mercado em todos os sentidos, produto, preço, distribuição, você entender tudo, porque é você quem está nessa linha de comando ali, aquilo é seu, não é? Vamos pro livro, o livro é seu, mas você não entende mercado, você não sabe como distribui, você não sabe aonde distribui, você não sabe se dá para tirar o ISBN, você não sabe aonde você registra o livro, você não sabe se precisa registrar, você não sabe se você pode mandar material para uma pessoa e será que ela vai copiar ou não vai copiar. Tudo isso que eu tô falando tem aula aqui no canal e tem live a respeito desses detalhes aqui, disponível para vocês. Mas o que eu quero falar é sobre o mercado. Então, quando você está fora, quando você decide comandar alguma coisa, você tem conhecimento de tudo, porque você não pode dar um passo em falso. Tá indo dinheiro, você não vai fazer nada errado, o dinheiro tá indo. Agora, quando você tá aqui, no meio literário, o dinheiro também tá indo, mas você não tem conhecimento nenhum. Alguém fala pra você, faz isso, você vai lá e faz. Não, faz aquele outro, você vai lá e faz. Ah, contrata fulano que faz tal coisa, você vai lá e faz. Você não sabe, você tá seguindo conforme tá ouvindo nos grupos, conforme muitas informações, ok, são informações válidas, mas algumas nem tanto. Ah, vou fechar parceiro, não quero ter dor de cabeça, ser autor independente, eu quero trabalhar com uma editora parceira, só vou assinar o contrato, não lê o contrato. Difícil, mas é real, gente. Tá lá tão emocionado porque vai conseguir publicar o seu livro que fica cego, tá dando dinheiro e não tá vendo, não tá entendendo, não tá lendo o que você tá assinando. Ai, mas você tá falando tanta coisa, eu tô ficando assustada. É pra ficar, a gente tá falando de mercado, de vida real, investimento, dinheiro, aquele que você suou, aquele que te faz não ter tempo para conseguir escrever. Aí você pega de lá e joga de qualquer maneira aqui, aí não tem resultado, aí fica frustrado. Não quero mais brincar disso.
Então tem que levar a sério mesmo. Investimentos. Então, ok, Meg, que tipo de investimento eu preciso fazer? Tem uma lista imensa de investimentos que você pode fazer, tem uma aula só sobre isso. Se ela é uma aula, não é uma live, só sobre isso. É quase um checklist. Mas você pode estar fazendo investimentos. Você vai ver ali que são vários. Você fala, nossa, eu não vou ter dinheiro para fazer todos esses investimentos. Então você vai começar a selecionar os investimentos que você acha que, ok, cabe no seu bolso. Mas o Word faz a minha revisão ortográfica, Meg. Eu não vou gastar tudo isso na lauda da pessoa, da revisão ortográfica, porque o Word me ajuda. Tem um aplicativo ali que ele também me ajuda. Aí você vai fazendo essas manobras na revisão ortográfica e publica o livro. Aí você esquece que o nome que está na capa do livro é o seu. Se tiver erro ortográfico, é o seu nome que vai pagar com isso. Eu nem falei da leitura crítica, não falei da análise, não falei de nenhum outro. Porque se você tiver um único valor, é na revisão ortográfica que você tem que colocar esse dinheiro. Todo o resto você consegue manobrar. O resultado vai ser diferente, mas na revisão ortográfica não. Agora, se você tiver esse valor e mais, é na análise crítica que você tem que colocar esse dinheiro. Todo o resto você vai manobrando. Então você entende que vem passando aí por cada uma das etapas? E eu sou a pessoa que analisa as histórias. E tô colocando a revisão ortográfica na frente do meu trabalho. Porque eu acredito. Se você não fizer o básico, que é a revisão ortográfica, quem vai acreditar em você? Começou a ler a história. Tem repetição o tempo todo. A vírgula tá no lugar errado. A pessoa vai tendo até pega uma palavra escrita errada. Ah, esquece. Dinheiro jogado fora. Aí vai lá conferir o nome do autor só para não comprar nenhum mais. E vambora. Então é importante fazer os investimentos nos lugares certos. Revisão ortográfica, análise crítica. A análise ela vai fechar a sua história de ponta a ponta. Vai transformar a história em algo que seja resultado de leitura, resultado de resenha, resultado de premiação. É na análise crítica que você consegue esse resultado. Então tem que entender todos os investimentos para você selecionar e, se puder, fazer todos, claro. Como você vai ofertar o seu produto, que é o produto livro. Entra no espaço da divulgação, entra no entendimento de aonde está o seu público. O meu público é um pessoal mais jovem, que lê enquanto está em trânsito, indo e voltando para o trabalho, então eles estão mais conectados ao digital, mas eu não sabia disso e fiz a impressão de 1000 livros e não consigo vender porque meu público está num lugar e eu estou querendo oferecer de uma forma diferente. Mas eu queria tanto livro físico, Meg, mas meu público não quer, eles querem só o digital. Você quer o quê? Ficar com os livros ou vender? Você quer ser lido? Faz uma tiragem menor impressa para você, para os amigos, para vendas em eventos e distribui, faz uma campanha boa no digital, no audiobook. Entenda onde está o seu público para você ofertar o livro de maneira correta, ok? Aonde eu faço captação de leitores, convidar novos leitores. Faz leitura coletiva. Ninguém me conhece, né? Como que eu vou fazer isso? Ninguém me conhece, essa coisa de convidar leitores. Faz uma leitura coletiva. Mas ninguém me conhece, você não tá ouvindo eu falar que ninguém me conhece? Faz uma leitura coletiva com premiação. Faz uma leitura coletiva diferente, pensa numa campanha diferente, sabe? Anuncia, coloca nas suas redes sociais, conversa com um colega escritor para você fazer uma live no IG dele, ele fazer uma live aqui, vocês falarem a respeito disso, poder chamar pessoas diferentes. É um passo atrás do outro para você conseguir leitores. Tudo isso, todo esse checklist influencia no resultado final na venda de livros. E eu tenho certeza
que muitos vieram esperando um repeteco de muita coisa que tem acontecido por aí. Mas o meu olhar é história, meu olhar é desenvolvimento, não só da história, mas do autor também. Então você precisa passar por cada um desse processo para conseguir fazer o resto. Estão falando do seu livro? Você compra algum produto sem ter ouvido falar? Às vezes você vai ao mercado, passa ali pelas marcas conhecidas e de repente tem uma lá, Never, você não sabe nem... Vai lá, pega o produto, dá uma olhada na embalagem, tá falando, olha a marca. Nem todo mundo leva para experimentar. Nem todo mundo leva. Nunca ouviu falar? Volta aqui para o seu livro. Alguém resenhou? Alguém betou essa história? Alguém fez análise e pode comentar a respeito? Seus colegas leram? Seus colegas autores trocaram leituras? E eles podem dar uma entrevista comentando um pequeno depoimento, alguma referência? Você foi atrás de parceiros das redes sociais? Entendeu qual parceiro você quer trabalhar? Se é do TikTok, se é do Instagram, se é de blog, se é de vídeo do YouTube. Mas esse pessoal não é pago. Existem os pagos, mas existem aqueles que estão começando, existem aqueles que estão trabalhando ainda pelo amor à literatura. Eu não acho que o pago está errado. Mas não tem só o pago, você vai entender dentro do seu mercado e administrar o investimento que você tem, aonde você vai fazer cada um dos investimentos. As pessoas estão fazendo resenhas da sua história. Meg, como que alguém vai resenhar a minha história? Você não tem um colega, autor que possa ler e resenhar, comentando a respeito da história? E outros profissionais parceiros fazem isso. Você está em grupo de escritores... Ou você está em grupo de escritores só para vender alguma coisa. Você só aparece lá para... Gente, rapidinho aqui. Gente, uma pesquisa aqui. Gente, meu livro aqui. Gente, acabei de publicar na Amazon. Gente, e nunca lê nada do colega. Nunca coloca um pequeno comentário. Nunca faz uma avaliação na Amazon do colega que está no grupo. No mesmo grupo que você. Nunca leva essa avaliação para dentro do grupo. Olha, acabei de ler o livro de tal pessoa, acabei de ler o conto de tal pessoa, gostei, não gostei, achei isso, não achei aquilo, curti pra caramba. Super recomendo. Você já fez isso? Tem o hábito de fazer isso? Porque é uma troca, as pessoas acabam se sentindo também muita vontade de fazer isso com o seu material. Então as pessoas estão falando do seu livro, você acha que isso não influencia na venda? Quando a gente ouve aí o top vendeu demais, quantas vezes você viu nas redes sociais, sabe, nos jornais, entrevistas, bombardeado de informações sobre aquela literatura. As pessoas estão falando, aí você fica curioso, você quer saber qual é a sinopse, de repente a sinopse casa com aquilo que você gosta de ler, você acha interessante, e uma coisa leva a outra, e você era uma pessoa que não estava no radar daquele autor, mas está todo mundo falando daquele raio daquele livro, e eu quero saber o que acontece, ok? Agora vamos pro desafio. Desafio. Hoje é a live esquenta de fevereiro, segunda live esquenta de fevereiro, que é o aulão completo, passando um monte de informações para vocês. A primeira live esquenta foram as técnicas, as 5 técnicas para desenvolvimento de história, planejar a história. E agora a live esquenta foi sobre o que a gente faz que influencia na venda do livro. E para completar essa ideia, vem o desafio. O desafio é a estrutura e a sua história. Ele vai acontecer da seguinte forma. É um desafio, se chama Estrutura a Sua História, por isso a hashtag Estrutura a Sua História. E você vai mostrar para o mundo que você está trabalhando em alguma história, está desenvolvendo alguma coisa nesse meio literário. Seja um print, seja uma postagem, o que você quiser. E vai me marcar, @magbrusarosco, tá aqui do ladinho. E eu vou receber essas informações, entendendo que você está trabalhando em uma história. Então mostra para o mundo que você está trabalhando, está escrevendo. E a partir daí
minha equipe vai selecionar algum autor, alguma história, para que eu possa, no evento do dia 9, do dia 2 ao dia 9, e a análise vai acontecer no dia 9, poder fazer uma análise sobre a história que você está trabalhando. É de uma forma reduzida, mas ajustando aquilo que é o público, aquilo que é o gênero e o que o mercado está esperando da sua história. A ideia é poder potencializar a sua história numa análise que vai te dar um empurrão para você terminar não só a história, mas para você promover essa história de um jeito diferente e ter resultado de vendas efetivamente. Deu para entender? Deu para entender como é que é o desafio? Deixa eu voltar. Desafio estruture a sua história. O desafio é você mostrar para o mundo, de alguma forma, que você está escrevendo e que está trabalhando em uma história. Quando você fizer isso, me marque, automaticamente vai cair para mim, Mag Brusarosco. Assim que eu receber essa postagem, essa marcação, a gente já vai anotando os autores e a minha equipe vai entrar em contato com um de vocês, onde eu vou fazer uma análise gratuita com a ideia de potencializar a sua história. É uma análise reduzida, mas que vai ajustar o público, o mercado e o seu gênero. A função é que a sua história ganhe uma alavancada para que você possa concluir, se ela já estiver concluída, para que você possa publicar com um diferencial e efetivamente conseguir vender a história, vender os seus livros, ok? Hashtag estrutura a sua história, @magbrusarosco. Pode marcar, pode postar no Instagram a foto e me marcar, por favor. Pode sim, Aline. Pode postar no Instagram a foto e me marcar. Além, deu para entender o desafio? Participe. É a análise que está lá no investimento. Lembra que eu falei do investimento? Separa um valor para você poder fazer a revisão ortográfica e uma análise, se você puder, faça uma análise. Essa é uma análise proporcional para ajustar esses 3 itens, mas é uma análise profissional que você já vai eliminar parte daquilo do seu investimento. É gratuito. E, para completar essa ideia, a partir do dia 2, agora do 3, vai acontecer um evento. Lembra que eu falei, que eu mostrei? Se você tem dúvida de escrita, aqui tem aula, aqui tem live com especialista, tem live sobre tema, tem gênero e tem evento? Exatamente. Agora no dia 2 começa o próximo evento, sua história escrita, seu livro publicado. Poxa, Meg, sua história escrita, seu livro publicado. Exatamente. Você está trabalhando na história? É história escrita. Você está pensando em publicar a história? Tem que finalizar para poder publicar. Tá na ideia? É pegar o gancho dessas informações para já fazer a estruturação da história de maneira adequada e ter resultado. 100% gratuito, 100% online. Vai acontecer aqui no canal, aqui no YouTube, todos os dias entre 2 e 9, às 19 horas. Você precisa se inscrever. Kaique, tá com o link aí? Um pouco mais pra cima tem o link. Kaique, pode colocar o link aqui de novo, por favor? De qualquer forma, se o link não estiver aqui, ele tá no meu Instagram também, Mag Brusarosco, que vai ficar aqui nos comentários. Eu vou colocar o link para vocês. Ney, não vai ser tipo tapa na cara, porque a minha ideia é ajudar a desenvolver. Então eu vou dar a solução, eu não vou dizer só o que tá errado. Eu, na verdade, acompanhei muito por cima o que é o tapa na cara. Então não faço ideia se tá ali muito conectado, mas eu imagino que não pelos comentários que acabaram chegando para mim. A minha ideia é exatamente olhar o material que eu vou pedir, ou a equipe vai pedir para você algumas informações, e com base nessas informações eu quero potencializar a história. Então eu vou te dar informações de forma que você consiga tanto ajustar cada um desses detalhes de maneira prática, ok? Vai para esse lado. E quem já fez mentoria comigo sabe que tá longe de tapa na cara, seja isso que for. Mas vamos embora. Evento. O evento vai acontecer entre o dia 2 e dia 9 agora de março. A primeira aula vai falar sobre protagonista. Por isso que eu comentei. Tá escrevendo uma história, esse é o momento. Evento gratuito e online.
começando pelo protagonista, como que você potencializa usando o protagonista na sua história, olhando o antagonista, protagonista, antagonista. Por que a gente gosta do vilão? É aqui que você vai entender, colocar diferencial na sua história. Terror, romance, ficção científica e fantasia. Lembra que eu comento nas lives com muita frequência diferencial, diferencial, diferencial? Ai, como é que você fala tanto isso? Quando eu vou escrever, eu fico lá pensando qual é o diferencial da minha história, da minha ideia, do meu gênero. É aqui que você vai descobrir. A quarta aula vai ser sobre mercado. Será que o mercado está preparado para a sua história? Muitas vezes você escreve, mas e aí? Tá pronto para publicar? E o mercado vai falar, uau! Esse é o novo best-seller? Vem entender o que acontece para você ajustar a sua história. Você está escrevendo para o público certo? Gente, quantas vezes eu comento a respeito disso? Entre as lives. Agora a gente vai falar numa live inteira, num aulão inteiro, a respeito do que você deve pensar e olhar para a sua história para ajustar, para você entender qual é o público certo que você está trabalhando. Aqui hoje a gente já comentou alguma coisa sobre isso, né? A DAI, distopia, a piva com adolescente, enfim. Como que isso funciona e como você consegue atingir de maneira certeira aí o seu público. Vem para a aula que você vai entender os pequenos detalhes. E por último é a análise. Então, mostra para o mundo que você está escrevendo uma história, me marque, posta no Instagram e me marque, e que a minha equipe vai entrar em contato para a gente poder falar a respeito daquilo que você está trabalhando e uma forma de potencializar aquele material. E claro, isso vai acontecer de maneira gratuita. Lembrando que os nomes vão ser reservados, algumas informações da história serão tratadas direto com o autor, mas tudo que for possível da gente fazer na análise ao vivo vai ser feito. Entenderam? As inscrições... Aline, por gentileza, você tem o link da inscrição? Se por acaso o Kaique colocou um pouquinho mais pra cima, pode colar aqui pra mim, por gentileza? Eu acho que o Kaique não tá aqui agora. Só faz essa gentileza. Mas, de qualquer forma, o link de inscrição tá no meu Instagram também e vai ficar nos comentários aqui. Participa do desafio e participa do evento também, tá? Não deixa de participar. Dúvidas? O Ney, mas vai ser particular? Não, a análise é ao vivo no dia 9. A ideia é o seguinte, você mostrou para o mundo, o material vai vir para mim, a gente vai selecionar qual é o autor, eu vou conversar com esse autor, vou definir aquilo que eu consigo levar para análise, porque tem que ser produtiva, para quem estiver assistindo, e claro, a análise tem que funcionar, e o autor vai receber na íntegra. Então, por isso eu falei, reserva de nome, reserva de alguns detalhes para não ter problema. 100% online, 100% gratuito. Ah, o Kaique trouxe, obrigado. Ai, que medo. A Simone, ai, que medo. Não entendeu, Ney? Eu vou explicar de novo. Vamos lá. Você vai mostrar para o mundo que você está escrevendo alguma coisa. Ou você tira um print, ou você tira uma foto, você vai publicar nas suas redes sociais e vai me marcar. Vai publicar no Instagram e vai me marcar. A partir daí, a equipe vai selecionar a história que vai ser comentada no dia da análise, vai entrar em contato com o autor e pedir algumas informações. No primeiro momento, só marcar, no segundo momento, as informações. As informações recebidas, eu vou fazer a análise, conversar com o autor e vou fazer a análise ao vivo no dia 9. No dia 9 é a análise completa. Então, você está escrevendo uma história, vem entender quais são as questões que vale repensar, aquilo que vale aprofundar, qual é a camada que você pode trabalhar um pouco mais. Por isso, essa diferença. A ideia aqui é poder potencializar a sua história, não te dizer o que está errado, mas potencializar te dando informações para você resolver aquela questão, ok?
a Lívia, mas é uma excelente forma de divulgação do seu livro, com certeza. Até porque o livro vai estar passando ali por um processo de análise que vai afinar um pouco mais a história. Medo de virar carreira. Não, não vai. Gente, inscreva-se, o Kaique colocou o link aqui. Inscreva-se no evento, são 6 dias, onde vão acontecer uma sequência de aulas para você tratar a história desde o começo até o final. Em algum ponto da história você vai estar. Ainda assim, se você tiver finalizado, você vai ter informações sobre o protagonista, sobre o antagonista, vai poder olhar para a sua história e ver se está funcionando. Tem os diferenciais que são particulares de cada gênero. Você vai entender se você está trabalhando com eles ou se está deixando passar aí, sem prestar muita atenção. E a mesma coisa, olhando o mercado. Sua história está pronta? O mercado está pronto para te receber? Como você vai lidar com isso? O que você tem que fazer para ter essa boa recepção? Seu público está ajustado? Você está conversando com a pessoa certa? Ou está naquele momento onde você tem muitos livros físicos enquanto o seu público só queria livro digital? Tudo isso está conectado. E no fim, a gente tem essa análise. É isso, gente. Ter parte da história no YouTube. Beijo, gente. Dúvidas, mandem aqui. Me marquem, não esqueçam. Até mais. Semana que vem tem outra aula.